Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma bióloga. O nome dela é Raquel Azari. Nós vamos falar sobre a vida do meio ambiente e também sobre o livro que ela escreveu. Agora não me lembro não, como é o nome do livro, Raquel? Deixa eu ver se eu tenho aqui, está lá em cima, chama Almanaque do Fundo do Mar. Isso, Almanaque do Fundo do Mar. Raquel, muito prazer em conhecer você. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, Solana, é um prazer falar sobre meio ambiente, falar das coisas que eu gosto, espero que eu possa ajudar o público que está assistindo sobre esse tema. Tá certo, então. A biologia estuda diversos seres humanos e a cada dia que passa ela modifica como atos humanos, com atos humanos ou da natureza. Como é estudar e acompanhar essas mudanças? Uma coisa bacana da biologia, né, eu costumo dizer que quando a gente pega o próprio significado de biologia, significa estudo da vida. Então, é a vida dos seres humanos, é a vida dos animais, a vida das plantas, dos vírus, das bactérias. Então, tudo que está relacionado à vida faz parte do campo da biologia. E é muito interessante a gente entender que a vida ela está interrelacionada, inclusive. Então, como a gente sabe, né, dando exemplo aqui das bactérias, e como a gente tem as bactérias que são benéficas e que convivem com a gente, que fazem parte até do nosso corpo, da nossa flora intestinal, como a gente depende dos animais para a própria alimentação, como exemplo, né, a gente imagina só os animais que podem servir de alimento para a gente, mas, por exemplo, as abelhas têm uma função fundamental nos vegetais, né, para que a gente possa consumir vegetais. Então, estudar isso, né, a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre, no campo da biologia e da ciência, a gente está sempre identificando coisas novas, conhecimentos novos, então é muito prazeroso, é uma área muito legal e que tem muita relação com o nosso dia a dia. Certo. O meio ambiente, nos últimos 4 anos, presenciou as maiores queimadas que já se viu na Amazônia. Quem foram os responsáveis diretos pelas queimadas e o que faltou para que a preservação fosse mantida? E acredita que a partir de agora o desmatamento vai diminuir? Olha, eu sempre espero que as coisas que prejudicam a natureza e o meio ambiente comecem a regredir e a gente comece a perceber o quanto a gente tem a responsabilidade de cuidar também do meio ambiente e da natureza. E, sem dúvida, acho que se a gente puder falar, né, um responsável direto, a gente pode apontar uma espécie, porque como eu disse, né, eu entendo aqui pela minha área de atuação, a educação ambiental, que nós, como espécie humana, a gente tem essa corresponsabilidade de deixar o ambiente um lugar melhor para que todos possamos viver, tanto seres humanos quanto os outros seres vivos. Então, a questão das queimadas, seja na Amazônia, no Pantanal, tem uma série de fatores, né, que acabam ocasionando as queimadas. Então, sim, envolve a questão da fiscalização, envolve o entendimento das pessoas. A gente sabe que muitas vezes as queimadas são provocadas intencionalmente por pessoas que às vezes querem desmatar a área para colocar o pasto no lugar, ou que às vezes têm a intenção de trocar mesmo a vegetação de uma maneira que a queimada acaba sendo uma velocidade maior, mesmo não sendo adequada, e ela pode se alastrar, né, para a mata natural e não só para as áreas ali produtivas, ou que se quer que sejam produtivas. Então, além da fiscalização do próprio produtor, existe a origem das mudanças climáticas. Então, conforme a gente, né, com as nossas atividades, acaba liberando, emitindo mais gases que ocasionam o efeito estufa, que intensificam o efeito estufa, isso também provoca ondas de calor que podem gerar até, às vezes, combustões, facilitar que aconteçam as combustões, por exemplo, um vidro, né, um plástico que está jogado num lugar inadequado, com o calor do sol, eventualmente ele pode tá ali encostado em folhas secas e junto numa onda de calor ele pode provocar lá uma faísca, isso pode virar uma chama muito grande, né? E com as ondas de calor também acaba tendo menos chuva, então a gente conta menos com os efeitos da própria natureza para controlar os incêndios. Então, assim, eu acho que um responsável direto somos todos nós, né? De alguma maneira, tem alguma responsabilidade nesse processo.
Já ouvi biólogos dizerem que vale mais amar os animais do que os seres humanos, pois estes últimos devemos ter medo mais do que aos primeiros. Você concorda com essa afirmação? Olha, eu confesso que às vezes eu falo, ai, gente, o ser humano é fogo, né? Quanta coisa que a gente faz. Mas, assim, acho que o mais importante é a gente entender que o potencial que a gente tem de contribuir para que a situação fique como está ou fique pior do que está, e o potencial que a gente tem de transformar as coisas para melhor. Então, assim, existe mesmo, né? Acho que essa expressão de que às vezes a gente fala, ah, não, por isso que eu gosto de gente, é por isso que eu gosto de bicho, né? Existe muito isso daí. Mas, assim, realmente acho que a gente tem que entender que não é verdade, que a gente não gosta de pessoas, muito pelo contrário, temos que gostar de todos os seres vivos e seres humanos, inclusive, mas acho que o importante é a gente ter esse olhar. O ser humano ele não é assim mal e que quer fazer as coisas intencionalmente, mas a gente precisa assim chamar a atenção de que muitas coisas que a gente faz podem estar prejudicando outras pessoas ou outras espécies de seres vivos também, inclusive da flora, né? Sim. Qual é a espécie animal mais curiosa e diferente que existe e que pouco se fala quando o assunto é zoologia? Olha, como eu disse que a gente está sempre aprendendo, acho que tem espécies que a gente é tão curiosa que a gente nem conhece ainda o que ela faz. Mas eu gosto sempre de citar uma espécie que são parentes das águas-vivas e vivem lá nas profundezas. Inclusive, os animais das águas profundas são muito curiosos, né? A gente conhece pouco das águas profundas. E aí tem uma espécie que chama, um grupo, né, de animais de selenterados que chama quitenóforos. Então, eles são parentes das águas-vivas, também tem o corpo mole, e uma coisa interessante é que eles têm a bioluminescência. Então, parecido com o que a gente conhece dos vagalumes, né? Esses animais também conseguem produzir luz e é uma forma que eles usam para se comunicar, para caçar lá onde a luz do sol não chega, lá nas profundezas do oceano. Certo? Como é que é o nome dele? É um nome complicado. É quitenóforos, é com C mudo. Ictenóferos. Quitenóforos, Cteforos. Quitenóforos. Ictenóferos. Tá certo. Até o nome é curioso, tá vendo? Sim, eu realmente nunca tinha ouvido falar, realmente. É, os filmes que incluem animais, como por exemplo, Procurando Nemo, Alvin e os Esquilos, são apenas animações para entreter? Ou eles nos ensinam mais sobre a vida dos animais que protagonizam essas animações? Ou mesmo os desenhos animados antigos, como Pernalonga, Pica-Pau? Olha, acho que os desenhos antigos menos, porque eles mais usavam os animais como uma forma de personificar comportamentos humanos, né? Até o papel das fábulas é esse mesmo. Mas quando a gente pega Tom e Jerry, Pica-Pau, então na verdade são pessoas ali que estão, né, com feições de animais, né? Não tem nada a ver com comportamento animal necessariamente. O Pica-Pau salivar por um bife, não é isso que ele come, né? Por exemplo. Ele se alimenta de insetos, né? Dentro, que ele vai lá com o bico justamente para quebrar as árvores e conseguir pegar lá os insetos que moram lá dentro. Então, tem algumas coisas que são só transmutando o que seria um comportamento humano, mas que a gente consiga perceber isso numa figura animal. Mas os desenhos têm sim, têm um potencial de ensinar mais sobre a natureza, sobre o comportamento dos animais, e tem alguns elementos que têm os dados de realidade, como funciona mesmo na natureza. Então, por exemplo, a casa do Nemo ser uma anêmona, né? Então, uma coisa que a gente já sabe, que o peixe palhaço tem nas escamas dele uma proteção que ele não é queimado pela anêmona e também ajuda ela lá a fazer uma limpezinha de restos de alimentos. Então, eles têm uma relação de simbiose lá bem interessante e que é uma coisa que é retratada no desenho, né? Que é onde ele mora. Então, tem algumas. Deixa eu pensar, algum outro exemplo que tem do Nemo. Então, a questão de onde ele mora, a raia, né? Então, a forma como ele voa. Os movimentos dos desenhos têm ficado, apesar deles, os animais falarem, eles têm sido bem fiéis a como os animais, né, se movimentam, se locomovem mesmo na natureza. Um outro exemplo que eu gosto de citar bastante é o Vida de Inseto, que ele tem lá alguns elementos que são mesmo verdade. Então, as formigas moram em colônias, né? Então tem a rainha, mostram
algumas formas que têm a ver, né, com o modo social das formigas, mas tem coisas que são fantasiosas. Então, essa guerra entre gafanhotos e formigas, as formigas trabalham para os gafanhotos, então, assim, isso também está só no papel de fábula ali, né, de trazer elementos da sociedade humana na forma dos animais. Mas eles têm, sim, um potencial de ensinar bastante sobre a natureza. A gente só precisa estar atento que nem tudo é verdade. Tá certo. Sempre fui educado a gostar de todos os animais. Mas será que a gente não deve temer aqueles que são venenosos? Olha, a gente sem dúvida deve ter o cuidado com eles, deve ter o respeito, né, com esses animais, de não vou lá cutucar um escorpião ou vou cutucar uma, né, uma aranha armadeira e achar que se eu não se sentir ameaçado, eles não vêm, ele não vai se defender, ele pode ser inoculando veneno, que pode causar um grande dano para a gente. Então, assim, acho que a gente deve ter atenção e cuidado de que isso pode acontecer, né? E uma coisa que, já que a gente estava comentando sobre filmes, né, que eu gostaria de chamar a atenção, os animais, eles agem pela necessidade, pelo instinto deles. Então, instinto de defesa, instinto de se alimentar. Então, o que a gente vê nos filmes, por exemplo, que uma cobra, não, a anaconda vai perseguir a pessoa, então você vai, foge, fecha a porta, ela vai, arrebenta a parede para ir atrás de você, ou que as aranhas vão vir porque elas querem te picar. Isso não existe na natureza. Então, sempre eles vão se colocar numa posição de fuga, né? Por exemplo, uma cobra. Mas uma cobra me pica. Se você estiver numa trilha e ela ouvir um barulho estranho, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser fugir. Uma cobra nunca vai vir na sua direção para te atacar se ela tiver a opção de fugir primeiro. Tanto que a maioria dos acidentes que acontecem de picada de cobra é quando a cobra não é vista e a pessoa passa muito perto, ela se sente ameaçada e de repente dá o bote, ou pisa em cima da cobra, ou vai mexer no lugar onde ela está lá, ela assusta, dá o bote. Então, assim, essa perseguição, o temer, para mim, veio nesse sentido, eu tenho que ter medo de tubarão, que se eu entrar na água, ele vai vir atrás de mim. Não, se for um acidente, ele vai achar que você é um alimento. Então, assim, faz parte dessa convivência com os animais, mas acho que não temer, acho que é cuidado e respeito, né, para entender que os animais são o que eles são, né, eles vão se comportar dessa maneira. E nesses filmes que você citou, a cobra é gigante, né? Não existe. Gigante. Tá certo. A É, gente tem, assim, as cobras que a gente conhece, né, as sucuris, então, assim, se chegar a 10 metros é muito, e olha que já é metro pra caramba de cobra, mas, assim, uma cobra do tamanho de um ônibus, que nem aparece nos filmes, não existe. tá certo. O Almanaque do Fundo do Mar, ele é seu único livro, ou você tem mais livros publicados? E o que te motivou a escrever esse livro? Eu tive outros publicados na minha atividade na Coordenadoria de Educação Ambiental, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, então eu já fui coautora, né, de alguns manuais, cartilhas, temas, roteiros para elaboração de projetos, né, da parte de educação ambiental, mas pela editora Panda Books, o Almanaque do Fundo do Mar é o meu primeiro livro, né, tem outros projetos, e o que motivou foi justamente esse amor pelos animais. Eu gosto muito dos animais marinhos também. Eu não sou bióloga marinha, mas gosto muito desse universo que a gente tem, né? Do planeta Mar, na verdade, né? Porque a gente tem um pedacinho de terra e o resto é tudo mar e oceano. Então, acho que a gente até podia mudar o nome do planeta. Mas a gente foi nesse sentido de levar esse conhecimento para as pessoas, né, desses animais que nem sempre a gente vê. Então tem até a proposta do livro dos animais que a gente pode encontrar até os animais que é mais difícil da gente encontrar. Então passando pelas áreas desde da área da areia, né, dos costões, ali onde a gente pode encontrar ali um siri, pode encontrar ali um tipo de molusco, até alguns peixinhos, até a parte onde o que a gente chama, né, de zona pelágica, ali a parte da coluna d'água no alto, no meio, onde vivem as baleias, os golfinhos, e até indo para as áreas mais profundas. Então, para que as pessoas possam conhecer de uma maneira didática, de uma maneira lúdica, mais sobre esses animais que vivem aí nos nossos oceanos. As outras publicações foram por outras editoras. Elas foram de órgãos públicos. Então, eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e aí no desenvolvimento lá do ofício, então tem outras publicações, a maior parte delas estão disponíveis para download,
mas com esse viés de educação ambiental, né? Assim, não são específicos para biologia, são mais voltadas para as políticas públicas, para professores, então nessa linha. Mas pela editora Panda Books, né? Por uma editora, o Almanac do Fundo do Mar é o único. Então foi o Por único, enquanto. então foi o único que foi comercializado. Isso, exatamente. Tá Esse é o certo. único virtualizado e finalista do Prêmio Jabuti também, que me deixa com muito orgulho e muito feliz de ter feito parte também dessa edição do Prêmio Jabuti. E pretende escrever mais? Sim, sim, temos mais projetos, inclusive com a editora Panda Books, então quem sabe aí para esse ano, ano que vem, não tenhamos novidades, aí eu volto aqui para contar para você e para as Tá pessoas que bom, assistem esse. tá certo. Duas perguntas finais. Primeiro, se você fosse para ser um animal, qual seria e por quê? É difícil, quando a gente ama muitos animais, escolher um só. Mas acho que assim, uma coisa que é muito difícil para mim é desassociar a parte de maternidade, né? De escolher um animal sem pensar nessa parte. Mas tem dois que eu gosto por motivos muito diferentes. Então, um que eu gosto muito, que eu sempre admiro, para falar a verdade, é o urubu. Ó, que curioso. Não pela alimentação dele, né? Apesar de ter um estômago muito forte, pelo que ele se alimenta aí de carcaças, né? Mas pela forma como ele voa. Então, ele consegue ter um voo muito suave, ele sabe lá manejar as correntes de ar. Então, assim, geralmente quando eu vejo um urubu lavando, eu falo, nossa, que vontade de estar lá também, né? Sentindo esse vento, olhando do lado alto. Então, esse é um animal que eu gosto muito. Mas eu também gosto muito da parte marinha. Então, assim, associando essa parte da maternidade com a parte marinha, eu gosto muito dos polvos também. Então, eles têm essa possibilidade, né, de encontrar vários formatos, são muito versáteis aí, né, no corpo deles, então eles conseguem passar por buraquinhos muito pequenininhos, conseguem se camuflar, e tem uma parte aí especial, não sei se vocês já assistiram, mas aquele documentário Professor Polvo, vale muito a pena, e aí tem uma parte especial do cuidado mesmo da maternidade, e eu não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que polvo é um animal que eu gosto muito. Assim, nada, anda no fundo da terra, né? E tem essa questão com os filhotes, anda no fundo da terra, não, no fundo do mar, ali na parte da areia, consegue se camuflar, tem 8 braços, gente. O que a gente ia fazer com 8 braços? Imagina só. Mas é isso, acho que são esses. Vou ficar com o polvo, então. Você tem aquele povo que muda de cara, que um tá triste, outro tá alegre? Poxa, não, vou procurar esse daí, esse não tem. Tá bom. E se você não fosse bióloga, que profissão você seguiria e o porquê? É, Eu gosto muito da área de medicina também. Então, acho que, além da própria medicina veterinária, né, mas acho que um outro lado que não tem tanta relação direta com biologia, né, não tem tanto, eu brinco, não tem tanta relação com deixar o mundo melhor para as pessoas, que é a biologia, mas trabalha também para deixar as pessoas melhores para o mundo, que é a área de psicologia, de terapias, né? Então, esse é um lado B aí que eu tenho, e acho que também, se não fosse bióloga, eu poderia, seguir esse lado. Você tem um canal, o seu marido tem o canal Animal TV, né? Quanto tempo tá Sim. no ar? Ele está no ar desde 2016 e está com quase 1 milhão de inscritos. Agora esperamos que quando o programa vai ao ar ele já esteja com 1 milhão de inscritos, quem sabe? E é muito bacana também nessa linha da gente falar sobre transformar o amor que a gente já tem, né, pela natureza, pelos animais, em informações que a gente possa compartilhar, né, esses dados científicos e esse amor pelos animais com as pessoas que assistem ao canal também. Então, também tenho feito algumas participações ali, né, ajudando na parte do roteiro e das lives, algumas gravações, mas é um projeto que a gente tem muito carinho também, o canal Animal TV. Vocês, Convidamos a todos a assistirem também. vocês se conheceram onde, você e seu marido? A gente se conheceu na época que eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, que curioso, a gente se conheceu por conta de um projeto em conjunto no zoológico. Então, às vezes a gente brinca, a gente se conheceu no zoológico e fala, ela foi lá me tirar de lá, mas a gente se conheceu por conta de um projeto em comum, né, no trabalho, um projeto de educação ambiental relacionado à fauna, e aí isso gerou a nossa aproximação, né, e foi daí, em pouco tempo a gente já
já se casou, foi menos de um ano de namoro. Já quando é para ser, né? Já dá certo mesmo. Estamos aí há quase, vamos ser 13 anos juntos esse ano, né? 13 anos de casado e 14 anos juntos. 2010. A gente casou em 2010, sim. Tá certo. Quer que seus filhos, filhas sejam biólogos também? Olha, elas já têm aí alguma afinidade, né, pela natureza. A gente tem duas filhas e elas já têm essa proximidade, né, como a gente estava falando, esse respeito, esse cuidado, né, com os animais, com os seres vivos. A mais velha, por enquanto, fala que uma das profissões que ela quer ter é ser botânica, então ela já tem essa biofilia, né, dentro dela, sim. Mas acho que é isso. Eu quero que elas. A gente não quer escolher a profissão delas, mas que, sim, a biologia, o amor pelos animais, o respeito pela natureza, elas levem para a vida, né, independente da profissão que elas escolherem. Né? Até porque, como eu disse, biologia é o estudo da vida. Então, se ela for uma engenheira, se ela for médica, ou profissões que a gente nem sabe, né, ainda que vão existir quando elas crescerem, que elas sempre tenham esse olhar, né, para essa responsabilidade de cuidar do meio ambiente, esse respeito com os animais e a natureza. Tá certo, então. Raquel Assari, foi um prazer entrevistar você. É a primeira vez que eu entrevisto uma bióloga, não tinha entrevistado antes Bacana. aqui no meu canal, nessas temporadas que eu faço de entrevistas. Foi um prazer conhecer você, porque além de ser biólogo, você é uma pessoa de bem com a vida, você está sempre sorrindo. Obrigada, obrigada, Solano, pelo convite. Fico muito honrada de ser a primeira bióloga aqui no canal. Conte comigo também para outras oportunidades e desejo muito sucesso para o seu canal e para as entrevistas, né? Acompanho também algumas e é isso. Desejo tudo de bom e agradeço mais uma vez pela entrevista. Obrigado, eu também te desejo sucesso, que você chegue a 1 milhão no Animal TV. E Obrigada, Solano. por nada. E obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Até lá. Tchau.